Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. E o título dessa mensagem é uma pergunta: quem é Jesus para você? Jesus, ele fez essa pergunta aos discípulos. E hoje nós fazemos essa pergunta para você: quem é Jesus para você? E em Mateus 16, no versículo 13, diz assim, todo mundo já achou? Diz assim: chegado Jesus à região de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou algum dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Diga graças a Deus. Jesus, ele fez uma pergunta aos seus discípulos. Perguntou assim: quando vocês andam aí fora, quem eles falam? O que eles pensam de mim? Quem eles pensam que eu sou? E os discípulos, alguns responderam: uns falam que o Senhor é João Batista, um dos profetas, um curandeiro, enfim, falam várias coisas do Senhor. E ele perguntou: e vós? E vocês que estão andando comigo, que estão comigo, o que vocês acham de mim? E Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. E quando ele falou: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou com ele: bem-aventurado é você, Simão Pedro. Muitas pessoas ficam em busca de revelações da sua vida, ficam em busca de serem revelados o seu futuro. A gente vê no final do ano pessoas que vão à procura disso, de saberem como vai ser o futuro, né? O que vai acontecer no futuro. Procuram pessoas que são adivinhadoras para fazer isso e não entendem que a maior revelação que a pessoa pode ter é a revelação de quem é verdadeiramente Jesus. Quem é Jesus? Quando você tem essa revelação, você passa a desfrutar de coisas sobrenaturais. E não adianta você ler, escrever ou ouvir falar somente. Se você não for revelado quem é Jesus, você não pode desfrutar de nada. É como uma história de um homem que comprou uma passagem de navio, e ele juntou todo o seu dinheiro e comprou aquela passagem, e ele não leu a passagem. Então ele falou: como eu gastei meu dinheiro todo com a passagem, ele levou um saco de ovos. Falou: quando eu tiver fome, vou comer ovos. Então ele passou a viagem inteira comendo ovos. E no último dia da viagem, ele se preparava para descer, já estava até amarelo de tanto comer ovo. E aí o capitão falou assim: não te vi aqui no almoço, não te vi aqui no jantar, não te vi aqui nas refeições, no café da manhã.
Ele falou assim: não, eu não tinha dinheiro para isso tudo. Eu só tinha dinheiro para comprar a passagem. Então o capitão falou assim: mas você não leu a passagem, não? Ele: não, a passagem te dava direito de tudo isso. A passagem te dava direito de desfrutar de tudo isso, do almoço, do jantar, do café da manhã, do café da tarde. E hoje muitas pessoas estão aqui na igreja e estão assim, porque não foi revelado para ela quem é Jesus. Ela não desfruta de nada que Jesus proporciona aos seus filhos, aos seus servos. E por ela não ser revelada quem é Jesus, ela acha que ela é fruto do seu sofrimento. Ela acha que ela é fruto do que ela vive. E por isso não consegue vencer nenhum tipo de dificuldade que vem sobre a vida dela. Lá em Atos 8, 26, não precisa de abrir não. Nós temos a história do eunuco. E Jesus mandou que Filipe descesse ao encontro desse homem. Porque ele estava lendo as Escrituras, mas ele não estava entendendo. Ele não entendia o que estava escrito. Então Filipe perguntou a ele: entendes o que lê? E ele falou: não entendo, porque não tem ninguém que me explique o que está escrito aqui. Então Filipe explicou para ele, e imediatamente ele falou assim: olha, tem uma poça d'água ali, vamos lá para você me batizar. Então quando a pessoa, ela recebe a revelação de Jesus, quando Jesus se revela para ela, e ela entende, automaticamente ela quer se entregar 100% ao Senhor Jesus. Ela não tem dúvidas de seguir a Jesus. Ela não pensa em seguir a Jesus. Quando Jesus viu Mateus, falou: me siga. Mateus foi. Mateus não questionou aonde eles iriam, como seria a vida dele a partir daquela decisão. Ele simplesmente creu e foi. Por quê? Porque ele foi revelado quem era Jesus. Ele teve essa revelação de quem era Jesus para ele. E o que você tem que entender nessa manhã é que, se você não for revelado quem é Jesus, você sempre vai ser fruto dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas perdas. Você sempre vai se sentir como aquele brinquedo que está no caixote, aquele que fica lá embaixo, escondido, e quando você olha para a caixa de brinquedo, você não consegue ver ele. Mas hoje o Senhor Jesus, ele vai abrir essa caixa de brinquedo e vai pegar você lá no fundo. Mas que para que você consiga isso, você tem que buscar essa revelação de quem é Jesus para você. Informações não são suficientes. Você tem que ter uma experiência com Deus. Jó fala na palavra que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, fazia sacrifício pelos seus filhos, mas por fim ele disse: eu só conheci a Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Por que Jó, ele falou isso? Porque no momento mais difícil da vida dele, aonde todos o abandonaram, até a sua esposa o abandonou. A esposa de Jó disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morra. Os amigos o abandonaram.
ele estava numa situação onde quem olhasse era de dar pena. Mas naquele momento, ele foi revelado quem era Deus para ele. E isso o fez não desacreditar. E quando Jó foi revelado de quem era Jesus, tudo aquilo que ele tinha, ele recebeu em dobro. A maioria das pessoas estão na igreja, muitas se escoram no tempo de igreja, mas tempo de igreja não te garante que você teve essa revelação de quem é Jesus verdadeiramente. E talvez hoje você veio aqui e à medida que nós estamos falando, você vai fazendo uma análise da sua vida, você vai fazendo uma análise do tempo que você frequenta a igreja, e você tem percebido que isso também tem acontecido com você. E essa passagem de Jó também nos faz ter uma ideia de como o diabo ele trabalha na vida das pessoas. A Bíblia, a passagem começa dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. E mesmo assim, com todas essas qualidades, o diabo chegou até Deus e falou, e pediu conta da vida de Jó. Então vamos fazer uma reflexão nossa. Se uma pessoa tão íntegra, tão reta, diante de Deus, o diabo questionou a Deus sobre ela, imagina aquelas pessoas que não estão vivendo assim com Deus. Imagina aquelas famílias que não estão sobre a proteção de Deus. Mesmo Jó tendo todas essas qualidades, Deus permitiu que o diabo tocasse em todas as áreas da vida dele, menos na sua vida. Então Jó perdeu toda a riqueza, Jó perdeu a família, Jó perdeu tudo, Jó perdeu a saúde. E às vezes nós perdemos uma coisa, ficamos doentes ou perdemos um emprego e a gente quer largar Jesus, e a gente quer abandonar tudo, e a gente para de crer, a gente para de acreditar. Por quê? Porque ainda não fomos revelados quem é Jesus para a gente. Quando somos revelados quem é Jesus, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. E só somos bem-aventurados quando essa revelação acontece. É diferente quando você conhece a Jesus verdadeiramente, quando você teve essa revelação de quem é Jesus, você vê os seus problemas diferentes, você luta diferente, você passa a enfrentar as situações diferentes. Por mais que seja difícil, por mais que seja aparentemente impossível, mas você não consegue olhar assim. Você crê que a vitória vai acontecer, que a resposta vai vir, que o milagre vai acontecer. Ontem nós estávamos aqui na reunião dos jovens e ouvindo os testemunhos do Guilherme, o rapaz que estava aqui ministrando, a gente vê que por mais que a situação pareça impossível de se resolver, quando a gente aceita Jesus e deixa Jesus trabalhar na nossa vida, Ele muda toda a nossa história. E é isso que você tem que entender. Quando você abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar dentro do seu coração,
e reinar dentro de você, e revelar-se para você, a sua vida vai ser outra. E você diz assim: mas pastor, eu busco, eu estou aqui na igreja, e você não consegue enxergar a solução dos seus problemas, você não consegue ver a sua família transformada, e você pensa assim: então o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é buscar essa revelação. Quando você for revelado quem é Jesus, você vai entender e vai conseguir mostrar à sua família quem é Jesus através da sua vida. As pessoas querem, não tem nada melhor, não tem nada mais impactante de que quando você sobe aqui ou você conta o seu testemunho. As histórias de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, são histórias lindas, são histórias de fé. Mas hoje nós queremos contar a nossa história. Você tem que querer contar a sua história. Através desta revelação, você vai contar: eu tive a minha vida transformada, eu tive a minha vida mudada, a minha vida hoje é uma vida abençoada, eu conheci Jesus verdadeiramente. Olha a minha família, eu estava com o meu casamento destruído, estou com o meu casamento restaurado. Eu estava com a minha vida financeira destruída, estou com ela restaurada. A minha família estava toda perdida, hoje ela está toda aqui na presença de Deus. Isso que Deus tem para você. Não seja como esse homem dessa história, que não leu a passagem e não pôde desfrutar do que ele tinha de direito. E quando você tem essa revelação, e quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ter esses benefícios. O benefício de uma vida abençoada, de uma vida abundante, seja ela qual sentido for. Você começa a lidar com os seus problemas de uma forma diferente. Você começa a entender que os seus problemas, quando ele vem sobre você, ele não é nada mais, nada menos que um degrau para você subir e elevar mais a sua fé. E os seus problemas, quando ele vem sobre você, ele não vem para derrubar você, ele vem para fazer você crescer. Vou te fazer uma pergunta: quem era Davi antes do gigante aparecer? Era só um pastorzinho de ovelhas. Era só um pastorzinho de ovelhas, que ninguém dava nada para ele. Davi foi ungido e nem poderia falar para ninguém que ele foi ungido, porque senão corria o risco do rei o matar e matar também a família dele. Mas quando o gigante apareceu, quem foi Davi depois do gigante? Então, às vezes o gigante aparece para você crescer. O gigante aparece para você crescer, para você entender quem é Jesus na sua vida. E quantas pessoas não estão aqui como Davi no passado? Somente um frequentador da igreja, somente um estudioso da palavra, mas lê e não entende, lê e não consegue desfrutar do que essa mensagem está falando. E hoje, nesta manhã, você tem essa oportunidade. Jesus, ele quer se revelar para você. Hoje você vai ter a oportunidade
de receber a maior das revelações, a mais importante revelação, como Pedro foi revelado. Ele foi revelado e Jesus disse: bem-aventurado Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. O próprio Deus revelou para você. Obrigado. Foi o próprio Deus que te revelou. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração. Hoje você vai ter a oportunidade de deixar os seus conceitos, de deixar a sua sabedoria de lado e assumir esse compromisso com Deus. Você tem a oportunidade hoje de mudar a sua história, de reescrever a sua história. Como eu disse, anos, dias de igreja, isso não importa. O eunuco, assim que ele entendeu o que o homem de Deus estava falando, ele quis se batizar. Ele tomou atitude. Ele não esperou mais nada. Ele quis desfrutar daquilo que o Senhor Jesus ele tem, daquilo que o Senhor Jesus ele oferece, daquilo que viver na presença de Deus oferece. Hoje é o dia que você tem que dizer que vai ser o dia mais importante da sua vida, porque hoje é o dia em que você pode mudar toda a sua história, deixando o Senhor Jesus se revelar quem é Ele para você. Nós temos os homens, nós homens, temos um grande problema. O nosso orgulho, não nos deixa entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes a gente acha que sabe demais. Às vezes a gente acha que entende sobre tudo. E por isso, por acharmos que estamos certos, por acharmos que sabemos, que entendemos, não deixamos o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida. E eu quero fazer uma oração por você. Por você que hoje quer esquecer tudo que você sabe. Você vai deixar toda a sua sabedoria de lado. Quero fazer uma oração por você que é um frequentador da igreja e que você até lê a palavra, mas você não entende. Quero fazer uma oração para você que você reconhece que não foi revelado Jesus para você. O eunuco, quando foi perguntado: você entende o que você lê? Ele foi humilde. Ele disse: não. Além de eu não entender, eu não tenho ninguém que me explique. Essa humildade, se você tiver agora de reconhecer, Deus ele vai mudar a sua história. Ele vai se revelar para você. E sabe o gigante que apareceu para você, que é o seu problema? Ele só veio para te fazer crescer. Ele só veio para te fazer conhecido. Ele só veio para fazer com que você possa contar que um dia você estava como esse brinquedo esquecido dentro da caixa, e que você foi achado, e que hoje você é uma pessoa abençoada. Lembre-se, esse problema
esse gigante é para fazer você bem, é para fazer você mudar a sua vida, é para fazer você buscar a Deus de todo o seu coração. Às vezes, quando a gente está tudo bem, a gente tem mania de dar uma relaxada. A gente para um pouquinho de orar, a gente para um pouquinho de jejuar. Está tudo bem. Então a gente dá uma acomodada. E às vezes Deus permite esse gigante vir para você acordar que mesmo quando está tudo bem, você tem que continuar lutando. Porque quando o problema vier, você vai estar forte para lutar com esse gigante. Amém? Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Você que assume, eu quero que Jesus se revele para mim. Eu quero ser bem-aventurado como Pedro. Eu quero conhecer Jesus de fato e de verdade, não só de ouvir falar. Eu quero viver essa experiência. Eu quero ter essa experiência com Deus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Quero colocar a minha vida, o meu coração, tudo nas mãos dele. Eu quero fazer isso nesse momento. Se você tem essa fé, vem aqui na frente. Venha entregar a sua vida para Deus. Venha depositar todas as suas dúvidas. Venha depositar todos os seus medos, todas as suas incertezas, inseguranças na mão de Deus. Você vai sair daqui uma nova criatura. Hoje o Senhor Jesus vai se revelar para você. Amém? Feche seus olhos.